Agora, Viga, já que você mencionou o Aloysio Mercadante, ele garantiu lealdade a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, mas ele também foi duro ao falar sobre a independência no BNDES, né? Sem dúvida alguma, Daniel. Volta e meia, o Mercadante tem tocado em assuntos que são sensíveis, mas também importantes para a economia brasileira. Ele tem batido na taxa Selic, como repetiu hoje inúmeras vezes as críticas à taxa de 3,75. Tem dito que o BNDES não pode ficar refém de uma taxa de remuneração, a TLP, que com juros mais altos ela se torna também inviável para o investimento que é necessário para o crescimento e para o desenvolvimento. E tem dado lá as suas opiniões, os seus pitacos sobre... Eu não gosto dessa palavra, viu, o Daniel? Eu falo regra, eu falo meta fiscal, arcabouço, para mim não soa muito bem, mas é o que tem sido dito aí por muita gente ao longo dos últimos dias. Segundo Aloysio Mercadante, isso não é um sinal de que ele estaria almejando, aspirando ou cobiçando a vaga de ministro da Fazenda que pertence ao Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda do Brasil. Segundo ele, isso não passa de especulação, que o Mercadante estaria almejando, aspirando o Ministério da Fazenda, e o presidente do BNDES disse ainda que da parte dele, Fernando Haddad deve esperar apoio e lealdade. Porém, o BNDES e ele não vão se calar diante de debates importantes que podem definir mais ou menos os caminhos, os rumos da economia e da sociedade brasileira. Vamos ouvir a Aloysio Mercadante. Nós estamos aguardando um novo arcabouço fiscal. O ministro Haddad pode esperar de mim e do banco total lealdade e parceria, ao contrário das especulações que são publicadas. Nós não estamos aqui para outra razão, não temos expectativa de substituir ninguém, muito menos de competir. Agora, não nos peçam para deixar de dizer o que nós pensamos e ajudar o governo a acertar, a encontrar o melhor caminho, a buscar as melhores práticas. É para isso que nós estamos aqui. Esse banco esteve historicamente e vai voltar. Aquele banco acanhado do BNDES acabou. Então, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, falando mais uma vez sobre a questão envolvendo a ancoragem, talvez melhor seja, né? Regra e também meta fiscal. Nesse mesmo evento, só para fechar, viu, Daniel, Lívia, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, o próprio vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin falou como é que deve ser mais ou menos esse que chamam de arcabouço fiscal, essas regras e essas metas fiscais. Segundo ele, vai estar apoiada essa meta fiscal basicamente em 3 pontos. Superávit, controle de gastos e também tem a ver com a questão das receitas. Segundo ele, é um desenho inteligente, com uma boa engenharia e que em breve vai ser apresentado ao público. Ainda nesse mesmo evento, quem também estava presente era a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela afirmou, contrariando algumas especulações e boatos aí, de que o partido não está boicotando ou minando esse arcabouço, essa meta fiscal, até porque não conhece os detalhes desse projeto. Mas disse que espera que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, converse, analise, consulte, troque uma ideia com representantes de líderes do governo, líderes partidários, sobre essa que é uma meta muito esperada, muito aguardada pela sociedade e principalmente pelo mercado financeiro, para ver se dá uma acalmada no pessoal, né, Daniel? Tá certo. Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo esses destaques, essas falas de Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. Valeu, Viga. Seguimos com as análises e opiniões dos nossos convidados, Cristiano Vilela e Roberto Mota. Mota, vou começar contigo. Queria justamente a sua análise e avaliação acerca dessas falas do presidente do BNDES, que inclusive a nossa legenda traz uma palavra que é muito usada, inclusive, né? Uma palavra composta muito usada no ambiente político, fogo amigo, mas eu me lembro também daquela novela mexicana, Amigos e Rivais. Poderia indicar bem essa situação que envolve Aloysio Mercadante. Você entende que ele está desapontado com o Fernando Haddad, ainda que ele fale em lealdade, ele poderia ter sido incluído na construção desse texto do arcabouço fiscal, ou tem muito aquela história de não querer dividir a paternidade do texto? É muito difícil separar essas coisas, né, Daniel? O desejo de protagonismo de alguns. Agora, o que é certo é que a situação é complicada, né? A gente viu agora várias autoridades criticando os juros altos no Brasil. Os juros são um sintoma. Isso é como criticar a febre. O problema, a causa do problema é que tem que ser examinada.
os juros são um instrumento que o Banco Central usa para combater a inflação. E é curioso, na semana passada, a OCDE emitiu uma recomendação aos bancos centrais do mundo para que subissem os juros. A OCDE criticou os juros baixos, porque isso ameaçava criar um estímulo para a inflação. O Brasil se antecipou a esse movimento, subindo os juros antes da maioria do mundo. Por isso, no ano passado, nós tivemos uma inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa. O Alckmin tem razão em desejar juros menores, mas para isso é preciso que o governo colabore para criar uma expectativa de inflação baixa. Como é que se faz isso? Reduzindo os gastos do governo, reduzindo a insegurança jurídica e reduzindo a interferência do governo no mercado. É justamente o contrário do que a gente tem visto no Brasil.